e então fundearam no Rio, né? Ficaram atracados no Rio. O ataque paraguaio, comandado pelo capitão Pedro Inácio Meza, se deu na manhã do dia 11 de junho, conforme já foi dito, quando os navios brasileiros se achavam ancorados no Rio. Eles entenderam que esses navios seriam presas fáceis, né? Mas, na realidade, com o atraso dele, eliminando o elemento surpresa também, né? Que seria um fator decisivo, né? Invalidou essa possível vitória, esse possível domínio dos navios, né? E sob uma saravaida de tiros, isso é muito interessante, porque não só o almirante Barroso se refere a isso, como também, mais tarde, o barão de Tefé também faz a mesma descrição, né? Uma saravaida de tiros. Né? O almirante Barroso conduziu a esquadra ao encontro do inimigo, colocando em prática uma nova técnica, lançando a proa do navio Amazonas contra os cascos dos navios inimigos. É uma coisa bastante interessante. Qual a consequência disso? A esquadra paraguaia perdeu 4 navios e 4 chatas, né? E o restante da frota paraguaia, surpreendida pela manobra, bateu em retirada, rio acima, sendo perseguida por 2 navios brasileiros, Beberibe e Araguari. Por outro lado, um outro aspecto que também não é muito conhecido, mas foi também muito importante, é que, embora tratando-se de uma batalha tipicamente naval, né, cumpre se destacar a participação do Exército. Componentes da brigada, comandada pelo coronel João Guilherme Bruce, né, que se bateu valentemente, ombro a ombro, junto com os marinheiros do almirante Barroso. Vamos dizer assim, eu procurei oferecer uma visão bem sintética, né, até porque o vídeo já ilustrou muita coisa, né, evitando alguns termos que são muito técnicos, né, mas também porque eu quero fazer uma homenagem a 3 personagens que tomaram parte nessa batalha. O que eu considero muito importante, porque, lembrando-me de Petrópolis e do que li sobre isso, né, essa batalha foi comemorada aqui, talvez antes do que em qualquer outro lugar, por várias vezes, né? E o próprio barão de Tefé, que residiu em Petrópolis, né, e que foi um participante da batalha, ele nunca se negou a ir até as escolas e fazer palestras, né, e a participar das comemorações que aqui foram feitas. Infelizmente, agora eu não vejo aqui nenhuma comemoração, né? Então, os 3 personagens são o comandante, né, da frota, Francisco Manuel Barroso da Silva, o barão do Amazonas, o marinheiro Marcílio Dias e o barão de Tefé, né, por razões muito interessantes, né? O barão de Amazonas, o almirante Barroso, ele era português de nascimento, mas que se naturalizou brasileiro, porque chegou aqui com 5 anos de idade. Ele nasceu em Portugal, em 29 de setembro de 1804, faleceu em Montevidéu, no Uruguai, em 8 de agosto de 1882, quando ele já estava aposentado, já estava na reserva. Não sei por que ele foi residir em Montevidéu. Não encontrei, na pesquisa que fiz, uma razão para isso. Mas ele estava com um problema visual sério, né? Corria o risco de perder a visão. Chegou ao Brasil, portanto, ainda criança, com 5 anos, e cursou a Academia de Marinha do Rio de Janeiro.
participou de vários combates navais durante a guerra contra as Províncias Unidas do Prata. Inicialmente contra as Províncias Unidas do Prata, mas também participou, né, na luta contra a cabanagem, que foi uma revolução ocorrida na província do Grão-Pará, né? Tem esse nome porque o chefe, eu acho que era Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, tinha um apelido de Cabano, até pela profissão que ele exercia. E também participou na reconquista de Corrientes e depois, na fase de contraofensiva dos aliados, quando Lopes passou para uma guerra defensiva, né, e os aliados então realizaram a contraofensiva, ele participou dos combates de Passo de Pátria, Curuzu e Curupaiti. Quer dizer, teve uma participação bastante efetiva, não foi só na Batalha de Riachuelo, né? Por outro lado, ele é considerado um dos mais ilustres oficiais de nossa Marinha, né? Porque também desempenhou importantes funções nela. Mas foi na Batalha do Riachuelo, quando ele era o comandante da 2ª Divisão, estacionada no Rio da Prata, que ele conquistou uma fama imortal, né? A carreira dele na Marinha foi meteórica, né? Ele foi galgando os postos com uma rapidez realmente incrível, né? Em retribuição aos serviços que ele prestou ao país, ele recebeu o título de Barão com Grandeza do Amazonas. O navio que ele capitaneava, né, comandava, era o Amazonas, tinha essa denominação. E foi condecorado com a Ordem da Rosa, a Ordem do Cruzeiro e a Ordem de São Bento de Avis. Quer dizer, 3 das mais altas condecorações do governo, né? Faleceu em Montevidéu, no Uruguai, 8 de março de 1882, e em 1908, quando foi inaugurado um monumento em sua homenagem, né, no Rio de Janeiro, os seus restos mortais foram transferidos para esse monumento. E Petrópolis, diante do almirante Barroso? Petrópolis homenageou o almirante Barroso quando a nossa Câmara Municipal nomeou uma das principais ruas de Petrópolis com o nome de Barão do Amazonas, né? Aquela rua que liga a Praça da Liberdade, passa de frente ao Relógio de Flores, ao prédio da Universidade Católica de Petrópolis hoje, né? Foi nessa rua que, por ocasião das comemorações, né, do centenário da Batalha do Riachuelo, foi inaugurado um busto em homenagem ao Barão, ao almirante Barroso, né, Barão do Amazonas, está certo. Em 12 de dezembro de 1965, numa solenidade que foi presidida pelo então prefeito Dr. Flávio Castriotto. Agora, houve um empenho muito grande do nosso batalhão, do nosso primeiro BC na época, batalhão de caçadores, né? No movimento para se conseguir esse monumento, né? Bom, isso mais ou menos dá uma ideia, né? Outro personagem fantástico dessa batalha é o marinheiro Marcílio Dias. E aí vem um fato bastante interessante, né, que geralmente os chefes militares é que ficam com os louros todos de coragem, bravura, né? E é interessante também dar um lugar ao homem do povo, porque, na minha maneira de ver, todos aqueles que cumpriram com o seu dever, obedecendo a ordem, né, que fez içar um dos mastros do navio o Barão do Amazonas, né, eles cumpriram com o seu dever, são heróis, né, alguns desconhecidos. Mas o herói desconhecido também tem um papel importante na história, né?
No caso do Marcílio Dias, ele é um homem simples, um homem do povo, né? Mas que também mereceu, e eu vou mostrar como que ele mereceu, né, essa evidência que deram a ele. Ele nasceu em Rio Grande, uma cidade do Rio Grande do Sul, numa data que os historiadores não puderam precisar, não sabem bem a data. E faleceu na Batalha de Riachuelo, em 11 de junho de 1865. Entrou para a Marinha, né, 10 anos antes, em 1855. Após 4 meses de treinamento, ele embarcou no seu primeiro navio, que era a fragata Constituição, destacando-se pelo seu bom comportamento, já que ele não recebeu nenhuma advertência ou castigo. Então, ele era visto dentro da Marinha como uma pessoa que dava um exemplo que deveria ser seguido por todos, numa época em que era muito comum o cometimento de faltas, de indisciplina e o castigo violento, com chibatadas, né? Que mais tarde, bem mais tarde, esse fato vai provocar, né, esses castigos corporais vão provocar a famosa revolta da chibata, no governo de Hermes da Fonseca, né, presidente Hermes da Fonseca. Ele participou de 2 importantes batalhas: a tomada de Paissandu, na guerra contra o ditador uruguaio Atanásio Cruz Aguirre, e na Batalha do Riachuelo. Nas 2 batalhas, ele foi apontado como um símbolo de bravura. Ele foi considerado um símbolo de bravura. Na Batalha do Riachuelo, a bordo do navio Parnaíba, ele lutou corpo a corpo com 4 paraguaios, conseguiu matar 2, mas sucumbiu aos golpes dos outros 2. Segundo o comandante do navio, bem mutilado, né? E o heroísmo dele é mencionado no relatório desse comandante. Isso aqui é realmente importante, né? O comandante do Parnaíba, onde se travou uma batalha dentro do navio. O vídeo mostrou ali, né, essa luta corporal entre os marinheiros, né? O comandante do Parnaíba, que era o capitão-tenente Aurélio Garcindo Fernando de Sá, dá ao Marcílio Dias um lugar de destaque entre aqueles que se destacaram naquele combate. Ele foi o que mais se destacou, né? E, em consequência, a consequência disso é que o Marcílio Dias se tornou um símbolo de bravura, e até hoje ele é reverenciado na Marinha, né, como um exemplo de dedicação à pátria. Foi um fato bastante importante. O terceiro personagem é o Barão de Tefé, né, Antônio Luiz von Holst, né, que nasceu em Itaguaí. Itaguaí é no estado do Rio, em 9 de maio de 1837. E faleceu em Petrópolis em 7 de fevereiro de 1931. Né? Quase 100 anos ele viveu. Exatamente. Ele participou da Guerra do Paraguai como primeiro-tenente, que ele era na ocasião, como comandante de uma canhoneira chamada Araguari, dando mostras de grande bravura na Batalha do Riachuelo. Quer perguntar algo? Não. Então, participou do bombardeamento de Corrientes, né? Então ocupada pelas forças paraguaias, onde ele demonstrou também aquilo que os relatórios dizem, invulgar perícia. Quer dizer, era uma pessoa bem formada, era uma pessoa que conhecia todas as táticas militares, né? Que tinha uma experiência muito grande, apesar de ser novo ainda, em combate, em experiência em combate. Quer dizer,
as lições que recebeu surtiram, né, o efeito desejado, né? Então, por esse glorioso feito, porque na Batalha do Riachuelo, a canhoneira Araguari, sob o seu comando, aprisionou 4 chatas paraguaias e fez prisioneiro o comandante Robles e mais 50 marinheiros paraguaios. É um fato interessante. Tem também uma coisa muito importante nele, que é o relato testemunhado por aqueles que ele comandava, né, e pelo comandante superior, que era o próprio almirante Barroso. Os marinheiros que eram abatidos e que ficavam se debatendo na água, os marinheiros paraguaios, ele resgatava no navio dele. Ele salvava a vida do inimigo, que estava sem poder de combate, né? Isso aí é um fato bastante interessante, porque numa guerra onde geralmente impera a violência, uma atitude dessas merece uma reflexão mais profunda, né? É verdade. Aqueles que estavam sem condição de combate, se debatendo na água, ele não deixava morrer afogado. Resgatava o inimigo. Ele estava com o navio dele fora do combate para poder fazer isso? Ele estava mais afastado? Não. Ele estava no combate? Não, aí não sei, ele estava no combate, mas mesmo assim fazia isso. Mesmo assim. Deveria ser com grande dificuldade, né? Mas não deixava de prestar socorro. Ele faz também uma observação muito importante sobre o almirante Barroso, dizendo que no meio daquela saravaida de balas, quando ele disse, vamos que a vitória é nossa, né? Disse que o almirante Barroso estava em pé no convés do navio, com os tiros passando pelo lado dele, e que ele, então, bateu continência, ele, o Barão de Tefé, e ele fez uma saudação com o boné. O almirante Barroso respondeu à saudação. Quer dizer, no meio daquele tiroteio todo, é um negócio. É realmente impressionante isso. Eles ainda tinham preocupação em manter a formalidade. Exatamente, manter essa formalidade, né? Então, por esse glorioso feito, né, de ter aprisionado 50 marinheiros, o comandante Robles, né? Isso é um feito bem interessante, né? E mais 4 chatas paraguaias, né? Ele recebeu do governo imperial o título de oficial do Cruzeiro, a Ordem do Cruzeiro, que é considerada a ordem mais nobre do Brasil. Até em outras oportunidades provocou até confusão quando ela foi concedida a quem não devia ser, né? E ele era o pai, né, da Tefé, né, que foi esposa do... Nair Tefé, que foi casou com o Marechal Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca. Na Guerra do Paraguai, ele combateu 22 vezes, participando dos combates de Mercedes, Cuevas, Passo da Pátria, Itapiru e Timbó. Olha, foi um dos que mais participou da guerra em si. Em 11 de junho de 1873, por ocasião do 8º aniversário da Batalha do Riachuelo, ele recebeu do imperador Dom Pedro II o título de Barão de Tefé, né? Após a guerra, prestou relevantes serviços ao Brasil, melhorando as condições de inúmeros portos brasileiros, desobstruindo o Canal de Santos com minas submarinas e sugerindo meios, isso aí é que é de pasmar, viu? Sugerindo meios para promover o saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, já naquela época, hein? Exerceu também o cargo de ministro plenipotenciário de primeira classe na Europa, em Bruxelas, Roma e Viena. Agora vem uma parte que é muito importante, que eu dou um valor muito grande, porque no livro que eu escrevi sobre brasileiros ilustres em Petrópolis, dedico um capítulo a ele. Barão de Tefé residiu em Petrópolis por quase um quarto de século,
né, na sua residência, a Rua Silva Jardim, aqui perto de nós, né? Venerado pelos petropolitanos, participando sempre das comemorações do 11 de junho, aqui realizadas, proferindo, inclusive, palestras, né, por ocasião delas. Nos colégios, né? Ele dava palestra nos colégios. Principalmente nos colégios. E faleceu em Petrópolis, a 7 de fevereiro de 1931, em sua residência. E, conforme seu desejo, foi sepultado no cemitério municipal, recebendo as honras militares do 1º Batalhão de Caçadores. Né? Eu fiz questão de frisar isso apenas para concluir, né? Já estamos na hora, né? Eu fiz questão de frisar isso porque é realmente um personagem, né, corretíssimo, a quem o Brasil deve muito, né? E gostaria de lembrar essa frase profética do nosso barão do Amazonas, né? O almirante Barroso: o Brasil espera que cada um cumpra seu dever. E a propósito disso, eu gostaria até de passar, se a técnica que me permitir, eu gostaria de passar a fotografia dessa mensagem, que na Marinha era uma comunicação de bandeirolas, de flâmulas. Exatamente. Não é? Então, eu queria passar isso Eram aí içadas na quilha, naquele exatamente. mastro chamado quilha. Então, aqui, a primeira do lado esquerdo é exatamente a formação que significa isso, né? Que o brasileiro, o Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever, é o da esquerda. E o da direita é sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Então, içavam aquilo, e a comunicação entre um barco e o outro era feita através das bandeirolas. Ok. As escolas petropolitanas, só para concluir, precisam voltar a celebrar os acontecimentos mais importantes da nossa história. Eu, infelizmente, não tenho assistido a isso com frequência. Em casos isolados, né? A orientação pedagógica é outra hoje, né, professor? A gente tem se batido muito aqui com essa mania de sobrepor outros temas que realmente nada tem a ver com a nossa história, né? Uma hegemonia socialista que está imperando hoje nas nossas escolas públicas, e eles estão esquecendo do valor da nossa história e dos feitos do passado, né? Professor, me permita, eu vou ter que praticamente encerrar, né, eu fico muito grato com a sua presença aqui e espero renová-la em outras oportunidades. Já estamos chegando ao final do nosso programa, e eu reservei aos nossos telespectadores, sempre no final do programa, um musical, e hoje nós vamos trazer aqui novamente a Anna Yurievna Netrebko, que é uma grande soprano russa, que começou a sua carreira, inclusive, como faxineira de um teatro, e depois o valor dela foi descoberto e reconhecido, e ela se tornou uma das maiores sopranos do mundo. Ela vai interpretar uma área de uma opereta chamada Mein Lippen Sie können so halb, cuja tradução seria Meus lábios, eles se beijam tão quentes. Vamos lá. Ich weiß es selber nicht, warum man gleich von Liebe spricht, wenn man in meine Nähe ist, in meine Augen schaut und meine Hände küsst. Ich weiß es selber nicht,
Muito bem. Obrigado, professor Jerônimo Ferreira, pela sua participação hoje no nosso programa. Esperamos tê-lo aqui novamente em outras oportunidades. Quero agradecer aos telespectadores pela audiência e lembrando que quem quiser assistir esse programa amanhã em reprise, sábado e domingo, a partir de 22h30. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.